Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. Estou aqui de novo nessa terça-feira para te trazer mais uma análise ao vivo. Na semana passada eu te trouxe durante a semana essa análise aqui, né? Astana e Bate-Borisov. E essa análise ela deu certo, mas demorou um pouquinho. Se você fez, espero que você tenha pegado o green aqui, né? Essa análise eu disse que valeria lei no Astana. O jogo terminou 2-0 pro Astana, mas não saiu nada em primeiro tempo. Então a meta já daria para ser já daria para vir aqui no primeiro tempo. Então, se você fez, parabéns. Outra coisa que eu falei é que se o jogo demorasse para engrenar, né? Se o jogo demorasse para ficar movimentado, daria para fazer um over 0,5. Né? O jogo terminou 2-0. Ou então daria para fazer um 1,5. E também daria certo. Outra coisa que eu disse é que se você não gosta de over e prefere under, poderia ter feito um under 4,5. Também daria certo. E daria certo já em primeiro tempo, né? Porque terminou 0-0. Então essa meta já viria logo em primeiro tempo. Se você fez o jogo, parabéns. Espero que você tenha pegado um green legal nesse jogo aqui, ou pelo menos uma possível meta que você tem aí. E eu disse no vídeo dessa análise aqui que eu traria para você uma nova análise no final de semana. Né? Não trouxe. Por que eu não trouxe? Porque os campeonatos europeus estão começando, né? Tá sendo a primeira rodada da maioria deles. E eu não achei nenhum jogo de valor, tá? Que eu pudesse fazer uma análise prévia e te trazer coisas consistentes, tá? Te trazer justificativas sólidas que comprovassem o porquê da gente colocar o dinheiro no mercado. Quando for assim, eu não vou trazer nenhuma análise para você, porque quando eu faço esse vídeo, infelizmente eu te aponto uma operação de valor e infelizmente você vai precisar operar aí sozinho, né? Ou então operar comigo aqui no grupo do Skype. Se você não vier, infelizmente eu não posso colocar o seu dinheiro numa coisa que eu não consiga te justificar o valor da operação. Então é por isso que eu não trouxe uma operação no final de semana. E resolvi trazer hoje. Hoje a gente pode ter convicção um pouco maior da análise que a gente vai fazer. E o jogo que eu escolhi foi Apoel e Copenhague. Esse jogo é amanhã, na quarta-feira, 3h45 da tarde. Espero que você possa operar, né? Durante a tarde, dia de semana. Às vezes você trabalha, às vezes você tem algum compromisso e não pode operar. Espero que possa. Esse jogo é o jogo de volta. O primeiro terminou 1-0 pro Copenhague. E agora vão jogar na casa do Apoel. É um jogo eliminatório. Nos últimos 3 anos, os dois times só jogaram o jogo de ida. Né? Esse mesmo jogo. Só que o de ida que terminou 1-0 pro Copenhague. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê aqui o Apoel. Ele tem 4 jogos amistosos. Ele tem uma Copa do país dele e 5 jogos da Champions. Então, o que dá para a gente levar mais em consideração aqui seria os jogos da Champions e a Copa. Né? Os jogos amistosos não teria tanto valor assim. Então, a quantidade de jogos que a gente pode coletar dados é pequena. Então a gente vai ter que fazer mais ou menos o que a gente fez no
no jogo do Astana, tá? O Copenhague ele já tem um pouquinho mais de jogos, né? Ele tem o campeonato deles lá, né? E junto com os jogos da Champions. O Apoel ele tem 4 derrotas nesses últimos 10 jogos, tem 2 empates e 4 vitórias. O Copenhague não tem derrota. Ele tem 3 empates e 7 vitórias. Então, a gente vê aqui que o Copenhague é um time mais estável, né? Mais regular. Tem uma campanha mais regular do que o Apoel. No percurso da competição, a gente vê aqui os jogos do Apoel nessa qualificação, né, da Champions. E em casa ele só fez 2 jogos até agora. Foram 2 em casa e 2 jogos fora. São 3 fora. 2 em casa, 3 fora. Então a quantidade de jogos em casa para esse jogo aqui é muito pequena. Assim como os jogos do Copenhague fora de casa, né? Foram 2 fora de casa e 3 em casa. Por esse motivo, a gente precisa coletar os dados mais para o global, tá? Pegar os jogos fora e em casa do Apoel, levando em consideração alguns pontos específicos, assim como o do Copenhague. Então o Apoel em casa, ele tem uma vitória por 3-0 contra o New Saints. Tem outra vitória contra o Rosenborg por 3-0. E vai jogar agora contra o Copenhague, o terceiro jogo em casa. Fora de casa ele tem um 0-0, tem uma derrota por 2-1 para o Rosenborg e tem essa derrota por 1-0 para o Copenhague. O Copenhague, fora de casa, tem uma vitória de 3-0 contra o Crusaders, um empate contra o Asta Ploiest e agora vai jogar fora de casa o terceiro jogo. Né? Em casa eles têm uma vitória de 6-0, uma vitória de 3-0 e uma vitória de 1-0. O Copenhague, como a gente já viu ali em cima, ele é um time mais regular. Ele tem mais jogos positivos do que o Apoel. Por isso, né, se você for fazer alguma operação no mercado de probabilidades, aconselho que você faça a operação contra o Apoel. Por que contra o Apoel? Porque esse jogo já foi 1-0 para o Copenhague, na casa dele. Né? Agora vai ser o jogo de volta. O Apoel, como ele não é um time com tanta regularidade igual o Copenhague, né? Ele tem derrotas e tem empate e precisa do resultado, ele vai estar mais vulnerável. A gente já fez jogos a gente já operou eu já trouxe análise de jogo do Copenhague aqui. E você pode, se você não viu, dá uma voltada nos vídeos aí, você vai ver que o Copenhague é um time que tem um ataque bem preciso. É um time que tem uma ofensividade bem forte. Né? E se o Apoel ficar exposto, o Copenhague mata o jogo. Então, aconselho que se você for fazer algum tipo de operação no mercado de probabilidades, que você leve isso em consideração e faça a operação contra o Apoel, tá? Por esses resultados e pela necessidade de jogar um pouco mais aberto. No mercado de gols, a gente tem aqui, como eu falei, o Apoel só tem 2 jogos em casa, né? Foi esse contra o New Saints e esse contra o Rosenborg. Então aqui, essa média de gol marcado, essas médias de gols aqui,
elas podem sair um pouco do padrão, né, por falta de quantidade de jogos. Por esse motivo, vamos usar o global, porque aqui ele usa os 4 jogos, né? Ele usa todos os jogos, todos os 5 jogos, né? Os 5 jogos que os times fizeram. Então você tem um pouco mais de confiabilidade na estatística. Então o Apoel tem 1.4 de gol marcado por jogo. O Copenhague tem 2.8. O Apoel sofre 0.6. O Copenhague sofre 0.2. Na média, o Copenhague tem uma defesa e um ataque melhor do que o Apoel. Isso já fica evidente o que eu acabei de falar ali sobre o mercado de probabilidades. Média de gol marcado mais sofrido, 3 do Copenhague e 2 do Apoel. Pela média menor, né, de marcados mais sofridos, o over mais simples de você alcançar nesse jogo é o over 1,5. Tá? Se você quer fazer over no jogo, faça over 1,5. Se não quiser, se você prefere under, aconselho você colocar um under 4,5. Tá? 4,5 ou 3,5. Tá? O 3,5 você pode até colocar, ele vai esbarrar nessa média do Copenhague, né? Mas é bem possível que o jogo não chegue a 4 gols, justamente pelo motivo do Copenhague já ter o resultado, tá jogando fora de casa, e o Apoel não poder sofrer gol. Né? Porque se ele sofrer gol nesse jogo aqui, ele praticamente vai estar eliminado. Vai sofrer gol fora de casa, ele está eliminado. Já sofreu um no outro jogo, se ele sofrer um agora, está eliminado. Então eu acredito que o começo do jogo, primeiro tempo, vai estar mais fechado. Tá? Então um 3,5 até vale. Jogos sem sofrer do Apoel, 60%. Sem sofrer do Copenhague, 80%. Sem marcar, 40% do Apoel. E tem um traço do Copenhague. Está dizendo que ele marcou gol em todos os jogos que fez nessa fase da Champions até agora. Copenhague sempre marca gols. Mais um motivo para a operação contra o Apoel. Jogos com mais de 2,5, 60% do Apoel, 60% do Copenhague. Menos de 2,5, 40% do Apoel, 40% do Copenhague. Aí você pode pensar, pô, mas a estatística aqui está mostrando que a maioria dos jogos dos dois times é over 2,5. É over 2,5 quando o time precisa... quando ele joga sem pressão, né? E leva em consideração os gols que os times sofreram, né? Não, esse jogo aqui, ele tem uma maior capacidade de terminar em under, pelo fato que eu já falei. Copenhague já tem um resultado semi-completo. É só ele não sofrer gol aqui. Então ele não precisa se expor. O Apoel precisa se expor um pouquinho, mas não logo de cara. Então esse jogo tem tendência a under, até porque a estatística de under do Copenhague fora de casa é 50%. A metade dos jogos dele são under 2,5. Então essa estatística tem forte tendência a ter evidência aqui. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 5 jogos dessa fase da Champions, o Apoel abriu o placar 2 vezes. O Copenhague, dos 5, ele abriu o placar 4 vezes. Mais um motivo para a lei no Apoel. O Copenhague tem mais chance de abrir placar. Venceu o intervalo. O Apoel nunca venceu até agora.
ao intervalo. Copenhague, dos 4 jogos que ele abriu o placar, venceu ao intervalo todos os 4. 100%. Vence no final dos 2 jogos que o Apoel abriu o placar. Ele venceu todos os 2. O Copenhague, dos 4 jogos que ele abriu o placar, ele venceu os 4. Então ele tem maior chance de vencer, né? Ou então pelo menos de não perder. Né? Cuidado com a entrada que você for fazer, se for fazer mercado de probabilidade. Reviravolta, nenhum dos dois tem nenhuma reviravolta. Bom, momento de gols, já está aqui no global, né? Marcado global. Levando em consideração o over, se você for fazer over, ou under também, né? A gente vê aqui, ó, que o Apoel ele não marca gol em primeiro tempo. Ele só vai sofrer lá nos últimos 15 minutos, né? Da metade para os últimos 15 minutos ele sofreu um pouquinho de gol aqui. Bate com o melhor momento do Copenhague no primeiro tempo, tá? Nos últimos 15 minutos. É o momento que o Apoel mais sofreu até agora. Então, se você for fazer over, o over 1,5 ou o over 0,5 que seja, é melhor que você espere até o meio do primeiro tempo, tá? Do meio para o final do primeiro tempo. Espera até aqui para colocar o seu over. Se você for fazer under, você já pode entrar antes, tá? Não precisa esperar. Se você mudar para os resultados em casa aqui, ó, nessa guia, você vai ver que o Apoel não marcou e não sofreu o gol em casa até agora. Copenhague sofreu um gol aqui fora, mas o Apoel não marca, tá? E principalmente, esse jogo, o Apoel não pode se expor. Senão ele vai sofrer gol aqui no primeiro tempo e aí vai virar desespero. O Copenhague ele não precisa ir para cima, ele já tem o resultado quase feito. E o Apoel não pode tomar gol. Então, é bem possível que o primeiro tempo termine 0-0. Desse jeito, o under vale a pena aqui já no primeiro tempo. Como o over, aconselho que você espere essa média global, tá? Onde o Copenhague tem um pouco mais de gol marcado aqui e onde o Apoel sofre. Okay? Resultado ao intervalo. O Apoel tem 60% dos jogos com 0-0 HT. O Copenhague não tem nenhum 0-0 HT. Mas, voltando, como o Apoel precisa do resultado e não pode sofrer gol, é bem possível que o primeiro tempo não aconteça nada. A não ser que alguém entregue uma bola, né, e foge do padrão. Não tem como a gente analisar entregada de bola aqui, né? Aí é loteria. Se alguém falhar, entregar uma bola, aí tudo bem. Mas dentro do padrão, olhando as estatísticas, é bem possível que o jogo termine 0-0. HT. Em segundo tempo, aí a gente já vê gols, né? O Apoel tem um joguinho só, com 0-0 ao final. E o Copenhague não tem. Então o jogo tem tendência a gol, pelo menos em segundo tempo. Porque se ficar 0-0 até o segundo tempo, aí o Apoel ele já tende a jogar pro tudo ou nada. Né? Ele está perdendo de 1-0. Ele precisa de pelo menos um gol. Então, é bem possível que é por isso que a gente precisa fazer o over 1,5, tá? Se você for fazer o over, melhor que seja 1,5 para pegar esse golzinho, tá? E não depender dos dois. Pega esse golzinho e sai do mercado. Melhor isso do que... Porque daí o que acontece? O jogo vira, né? Se passa do primeiro tempo em 0-0, entra no segundo e o Apoel marca 1-0, aí o desespero vira para o outro lado. Porque aí o Apoel ele vai tender a jogar esse jogo para prorrogação, para pênalti.
né? E aí o Copenhague vai precisar jogar. Então, primeiro tempo é muito possível que não aconteça muita coisa. Só aconteça mais pro segundo tempo. Até porque nesses gráficos aqui, ó, os dois times têm gols em segundo tempo. Em primeiro, não muito. Ok? Bom, então, resumidamente, acredito que uma lei no Apoel vale a pena, por causa dessa sequência de resultados, tá? E pela necessidade do Apoel precisar ficar mais exposto. Acredito que lei no Apoel tenha valor, né? Pela ofensividade do Copenhague. Acredito que um over 1,5 tem valor, mas esse over 1,5 colocado do meio para o final do primeiro tempo, tá? Se você preferir fazer o 0,5, melhor ainda. E esperar gol aqui ou em segundo tempo, melhor. E under também vale, tá? Um under 3,5 ou under 4,5 para fugir dessa média do Copenhague. Ou então, se o jogo estiver realmente parado no primeiro tempo, o under 3,5 já vale. Então vamos dar uma olhada nas odds na Betfair. Então tá aqui, Apoel e Copenhague, quarta-feira, 3h45 da tarde. Para começar, tem cash out no mercado. O jogo vai entrar em live. Não precisa ficar preocupado com liquidez. Esse jogo vai receber liquidez de última hora. Como eu falei, vale lei no Apoel, né? As odds estão divididas. É melhor assim, para que a sua responsabilidade não fique alta, né? Essa aqui tem valor, lei no Apoel. Ou então, se você olhar o menos de 2,5, tá? O mercado está esperando que esse jogo não tenha muito gol, tá? Odds muito próximas de 1,5 mostram tendência forte do mercado. Por esse motivo, o under 3,5 tem valor, tá? O under 3,5 já em primeiro tempo. Ou o under 4,5. Essa aqui está muito baixa. 1,08 é uma odd muito baixa para 4,5. Então, eu aconselho que você foque mais no 3,5 mesmo. Ok? Essa aqui está muito baixa para entrar. Caso até amanhã, recebendo mais liquidez, essa odd suba até 1,10, fica um pouquinho melhor. Mas aconselho que você foque mais no 3,5. O over 1,5, né? Ele está começando aqui em 1,5. Já está bem alta para início de jogo. Então você pode até focar no 0,5. Vamos dar uma olhada no 0,5. 0,5. Está começando em 1,11. Essa aqui, até ali do meio para o final do primeiro tempo, é possível que ela chegue perto de 1,30. Tá? Chegue perto de 1,30. Já dá para você usar ela. Se ela não chegar perto de 1,30, você pode reduzir responsabilidade entrando no 1,5. Tá? Se você esperar ela chegar perto de 2, do valor de 2, e diminui sua responsabilidade para pegar sua meta com um gol só, nesse over 1,5 aqui. Tá? Se você prefere over, se não, melhor fazer o under. Ok? Então, resumidamente, lei no Apoel, odd está boa para isso. Ou over 1,5 se você prefere over, com possibilidade de over 0,5, se esperar do meio para o final do primeiro tempo. E under 3,5. 3,5 já está melhor para entrar já em primeiro tempo. Bem possível que termine 0-0. Você pegue a sua meta antes de acabar esse primeiro tempo. Ok? Então a análise foi essa. Espero que você possa fazer esse jogo. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aí. Cuidado com a sua entrada. Não force
Não transforme a sua entrada em punt. Assim você vai acabar dependendo de sorte. E nem sempre a sorte te corresponde, né? Muito cuidado com a sua entrada. Clique em curtir se você gostou, clique em não curtir se você não gostou. Comente o vídeo, compartilhe para os seus amigos para poder ajudar cada vez mais pessoas. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, se precisar. Site do Escola de Trading para você falar comigo no chat ao vivo. E página do Escola de Trading no Facebook. Eu te respondo praticamente assim que você me mandar as mensagens. Ok? Muito obrigado. Bom meio de semana. Bons greens. E até o próximo vídeo.